Há coisas na vida que não merecem resposta, situações que não valem nem o seu silêncio, porque até o silêncio pode ser demais para aquilo que não te acrescenta. Vivemos em um mundo que nos cutuca o tempo todo, que provoca, que exige que você diga algo, que reaja, que mostre que está vivo, como se a reação fosse sinal de força, como se responder a tudo fosse prova de coragem. Mas não é. A verdadeira força está no que você ignora, no que você deixa passar, no que você observa, mas não absorve. Está naquele momento em que você escolhe não se abalar, mesmo tendo todos os motivos para explodir. Reagir é fácil, é instinto, é o ego querendo se defender, querendo provar algo. Mas nada muda quando você reage. O mundo continua o mesmo, as pessoas continuam as mesmas, só você fica mais cansado, mais desgastado, mais longe da sua paz. Ignorar, por outro lado, é estratégia, é maturidade, é entender que o jogo só existe quando você entra nele e que a provocação só funciona quando você morde a isca. Quando você aprende a ignorar como se não fosse com você, algo dentro de você se transforma, você começa a filtrar melhor, a escolher suas batalhas, a proteger sua energia como um bem sagrado. A indiferença, quando vem da sabedoria, não é desprezo, é autocuidado. É você dizendo para o mundo: eu sei o que vale minha atenção, e isso aqui não vale. E é sobre isso que vamos falar hoje. Serão 10 lições estoicas para te mostrar como ignorar com sabedoria, como manter sua paz mesmo em meio ao caos, como deixar de reagir e passar a dominar a sua própria vida com consciência e propósito. E antes de continuar, comenta aqui embaixo a frase do dia. A indiferença é a resposta mais poderosa. Isso mostra que você está comprometido com o seu próprio crescimento. Vamos juntos. 1. Nem tudo merece sua reação. Vivemos em uma época em que as pessoas estão o tempo todo esperando que você tome uma posição, que você manifeste claramente o que pensa sobre tudo e todos, como se cada situação exigisse que você se posicionasse, reagisse, entrasse em ação, argumentasse ou defendesse alguma coisa. Basta que algo aconteça ao nosso redor e imediatamente o mundo espera de nós uma reação. Mas essa urgência é ilusória. Nem tudo que chega até você merece que você pare, analise e ofereça uma resposta. Nem todas as questões, discussões ou provocações merecem que você gaste sua energia e seu tempo tentando provar um ponto de vista ou defender sua perspectiva. Muitas vezes, a reação é exatamente o que alimenta o problema, perpetuando situações que poderiam simplesmente desaparecer se fossem ignoradas. O filósofo estoico Marco Aurélio dizia que você não precisa ter uma opinião sobre tudo. Você não precisa sempre interferir, nem se preocupar com tudo que está fora do seu controle. Reagir constantemente ao que acontece ao seu redor é dar poder excessivo ao mundo exterior, às situações passageiras, às emoções momentâneas das outras pessoas. Quando você reage demais, acaba transferindo o controle da sua paz e do seu equilíbrio interno para fatores externos, sobre os quais você não tem nenhuma influência. Aprender a não reagir é um exercício profundo de autocontrole. É preciso entender que reagir automaticamente, muitas vezes, não é sinal de força ou de personalidade marcante, mas de falta de domínio sobre suas próprias emoções. A verdadeira força não está no confronto constante, mas na habilidade de observar com calma e discernimento, decidindo conscientemente se algo merece ou não sua atenção. Imagine quantas vezes na sua vida você já se desgastou reagindo a situações que, olhando em retrospectiva, não tinham a menor importância. Quantas discussões inúteis você já teve, quantas brigas sem sentido, quantas vezes deixou o humor se alterar por pequenas coisas do dia a dia que, minutos depois, sequer eram lembradas. É nesse ponto que o estoicismo nos oferece uma das suas mais importantes lições. Aprenda a distinguir claramente aquilo que realmente importa daquilo que apenas aparenta importância. As pequenas provocações diárias estão sempre ao nosso redor, esperando que você caia na armadilha emocional. O colega de trabalho que faz um comentário maldoso, o familiar que lança indiretas, a discussão em rede social sobre temas que em nada acrescentam à sua vida, a crítica injusta ou o julgamento precipitado de alguém. Tudo isso são pequenas iscas, armadilhas que o ego nos leva a aceitar, acreditando que precisamos responder, defender, explicar, esclarecer. Não precisamos.
Epicteto, outro grande estoico, dizia que não são as coisas em si que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. Se você acha que precisa reagir a tudo, então tudo te incomodará. Se você acredita que deve se defender constantemente, sempre estará em alerta, sempre cansado, sempre fragilizado. A libertação ocorre justamente quando você percebe que pode simplesmente deixar passar. A indiferença nesse contexto é uma virtude poderosa. Não a indiferença fria e arrogante, mas a indiferença sábia, consciente e equilibrada. Aquela que sabe exatamente quando falar e quando silenciar, quando agir e quando permanecer imóvel. É uma indiferença ativa, um autocontrole deliberado, uma maneira elegante e eficaz de dizer ao mundo: eu escolho o que merece minha energia. Aprender a não reagir automaticamente também melhora sua saúde emocional. Quando você reage a tudo, suas emoções vivem em constante turbulência, gerando ansiedade, estresse e desgaste mental. Por outro lado, quando você desenvolve o hábito de observar e escolher conscientemente sua reação, você preserva sua energia emocional, sente-se mais leve, mais livre e mais feliz. Isso não significa que você deva se tornar alguém passivo ou alienado do mundo. Pelo contrário, você deve participar ativamente da vida, mas com sabedoria, escolhendo suas batalhas com critério. Quando você reage a tudo, nada mais tem relevância. Quando reage pouco, o mundo aprende a respeitar seus limites, e você começa a sentir cada vez mais a serenidade de alguém que controla sua própria vida. Faça uma reflexão profunda sobre sua maneira atual de reagir às situações cotidianas. Será que você não está exagerando em suas respostas? Será que não está se desgastando demais por coisas pequenas e insignificantes? Quando você desenvolve a habilidade de simplesmente ignorar aquilo que não merece sua reação, sua vida muda radicalmente. Experimente observar antes de reagir. Treine-se para dar alguns segundos entre a provocação e sua resposta. Nesses segundos preciosos, você ganhará clareza, perspectiva e tranquilidade. Rapidamente perceberá que a maioria das coisas pelas quais você antes reagia são completamente dispensáveis. Perceberá que, ao ignorar o que é irrelevante, você ganha energia para lidar com o que realmente importa. Você também notará que as pessoas à sua volta começarão a agir diferente com você. Quando percebem que você não reage a pequenas provocações, deixam de insistir em comportamentos que antes te incomodavam. Sua indiferença serena sinaliza claramente que você domina sua própria vida emocional, que você não está à mercê das circunstâncias externas. Esse domínio emocional é uma conquista valiosa e transformadora que só acontece quando você percebe que a maioria das coisas realmente não merecem sua reação. Seja seletivo, seja consciente e entenda que ignorar é um poder imenso nas suas mãos. E o mais interessante é que, ao dominar esse hábito, você sentirá uma profunda liberdade. Uma liberdade emocional, mental e espiritual que poucos experimentam. Você deixará de ser escravo das circunstâncias externas e se tornará o mestre da sua própria paz. Se há uma coisa que você deve levar dessa primeira lição é isso: reagir não é obrigatório. Você não precisa reagir a tudo que chega até você. Nem tudo merece sua atenção, sua energia, sua emoção ou sua opinião. Faça da sua paz interior uma prioridade absoluta e lembre-se: a verdadeira força não está no grito mais alto ou na resposta mais rápida, mas na calma silenciosa de quem aprendeu a ignorar com sabedoria. É hora de mudar o padrão. É hora de reagir menos e ignorar mais, porque, no fim das contas, nada realmente muda quando você reage, mas tudo pode mudar quando você escolhe ignorar. 2. Não reaja àquilo que você não pode controlar. Uma das maiores fontes de sofrimento da humanidade é reagir a coisas que estão completamente fora do nosso controle. Nós somos ensinados desde pequenos que a vida é algo que podemos moldar ao nosso bel prazer, que podemos controlar situações, pessoas e até mesmo o futuro. Mas à medida que amadurecemos, começamos a perceber que essa ilusão de controle é exatamente isso, uma ilusão. Cada vez que você se frustra, irrita ou reage com intensidade a algo que não pode controlar, está se desgastando inutilmente. Está desperdiçando energia mental, emocional e espiritual com algo que não está sob sua influência. Está permitindo que forças externas ditem seu humor, seu bem-estar e até mesmo seu valor como pessoa.
A filosofia estoica aborda diretamente esse problema, nos mostrando que existem essencialmente duas categorias de coisas na vida: aquelas que estão sob nosso controle e aquelas que não estão. Epicteto afirmava com clareza: o segredo para uma vida tranquila está justamente em reconhecer a diferença entre esses dois campos. Enquanto você insistir em reagir ao que está fora do seu controle, sua vida será uma montanha-russa emocional constante. O estoicismo ensina que tudo que é externo a você, desde as opiniões dos outros, passando pelo clima, as circunstâncias do mundo, até as atitudes das pessoas ao seu redor, não está sob seu comando. Reagir emocionalmente a essas coisas é como tentar controlar o vento com suas próprias mãos. Você gastará uma energia absurda e não obterá absolutamente nenhum resultado. A verdadeira sabedoria surge quando você entende profundamente que sua atenção, energia e tempo devem estar direcionados exclusivamente àquilo que você realmente controla: suas próprias atitudes, sua perspectiva, suas escolhas internas. Você não controla o que dizem sobre você, mas controla como reage às palavras ditas. Você não controla o clima, mas controla seu humor diante de um dia chuvoso ou ensolarado. Você não controla o comportamento dos outros, mas controla como lida com essas atitudes. Perceba que reagir de forma exagerada, impulsiva ou emocional a algo fora do seu controle nunca vai mudar o fato ocorrido. O trânsito continuará ruim, o colega continuará provocando, as notícias continuarão chegando negativas ou positivas, independentemente da sua reação. O que muda, porém, é seu estado interior, sua paz e sua tranquilidade. Cada vez que você reage excessivamente a algo que não pode mudar, você entrega o controle da sua paz interior para circunstâncias externas. Você fica à mercê de acontecimentos que não dependem de você, e essa é a receita perfeita para a frustração permanente. Por outro lado, quando você decide conscientemente não reagir ao que está fora do seu controle, algo mágico acontece. Você retoma o controle absoluto da sua própria vida emocional. Você passa a sentir uma liberdade imensa, uma leveza surpreendente. Sua mente fica clara, tranquila e equilibrada, porque finalmente você percebeu que não é o mundo que precisa mudar para que você fique bem. É você quem deve mudar a maneira como vê e reage ao mundo. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, registrou em suas meditações um conselho valioso sobre isso. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Essa força é exatamente o que você precisa cultivar, pois ela é capaz de sustentar você diante das circunstâncias mais difíceis da vida. Uma forma prática de internalizar essa lição é treinar diariamente o seguinte exercício. Diante de cada situação difícil que surgir, pergunte-se imediatamente: isso está no meu controle ou fora dele? Se a resposta for que está fora, pratique o desapego consciente. Não desperdice sua energia, não permita que aquilo roube seu equilíbrio emocional. Aceite que há coisas que simplesmente não dependem de você e siga em frente. Você descobrirá rapidamente que grande parte das coisas que antes causavam enorme desgaste emocional sequer mereciam sua reação inicial. Muitas vezes, passamos dias ou semanas sofrendo por algo que nunca esteve sob nosso controle e que nunca poderíamos mudar, independentemente da nossa reação. Entender e aceitar isso é libertador. A partir desse momento, você começa a sentir uma clareza mental muito maior, uma serenidade verdadeira, uma calma profunda, porque sabe exatamente onde investir sua energia emocional, nas suas próprias atitudes, nas suas escolhas, naquilo que realmente está sob seu poder. Ignorar o que não pode ser controlado não é desistir ou ser indiferente ao mundo. É justamente o contrário. É assumir total responsabilidade pela sua vida emocional. É escolher não ser mais vítima das circunstâncias. É optar por viver com sabedoria, sabendo exatamente onde colocar sua atenção. Por isso, o desafio que deixo para você hoje é o seguinte: sempre que surgir uma situação desafiadora, respire fundo, dê alguns segundos a si mesmo e pergunte-se claramente: isso está sob meu controle? Se não estiver, simplesmente deixe passar. Não dê poder ao que não depende de você. Faça disso um hábito e você verá sua vida mudar profundamente. Afinal, nada realmente muda quando você reage ao que não pode controlar.
Mas tudo muda quando você aprende a ignorar conscientemente aquilo que não depende de você. É nessa mudança simples, porém poderosa, que reside uma das grandes sabedorias da filosofia estoica. E é através dela que você poderá finalmente alcançar a verdadeira tranquilidade e serenidade que tanto busca. Você não controla o vento, mas controla as velas do seu barco. Escolha direcionar bem suas velas e deixe o vento soprar para onde quiser. Ao dominar essa lição, você entenderá que ignorar é muitas vezes o mais profundo e verdadeiro ato de poder. 3. Silencie o ego. Reagir é o grito da vaidade. Se existe um motivo central pelo qual reagimos tão frequentemente e tão intensamente às situações cotidianas, é por causa do nosso ego. Ele nos faz acreditar que precisamos defender nossa imagem a qualquer custo, como se cada pequena situação fosse uma ameaça direta à nossa honra, nosso valor ou nossa dignidade. O ego grita, exige explicações, pede justiça, quer vingança, deseja provar que está certo, e é exatamente nesse momento que perdemos nossa paz. O ego é um mestre traiçoeiro, que vive nos convencendo de que somos importantes demais, de que somos o centro das atenções e de que tudo gira ao nosso redor. Ele nos faz levar tudo para o lado pessoal, interpretando cada atitude, cada palavra e cada ação dos outros como algo diretamente direcionado a nós. A consequência imediata disso é a reação exagerada, o desgaste emocional, o conflito constante. Mas a verdade é dura e libertadora ao mesmo tempo. Não somos tão importantes quanto imaginamos. A maioria das pessoas sequer está pensando em nós quando faz ou diz algo. A maior parte das situações que interpretamos como ofensivas ou provocativas são apenas circunstâncias comuns do dia a dia, sem nenhuma relação direta conosco. Ainda assim, nosso ego nos faz reagir impulsivamente, tentando proteger uma imagem que existe apenas dentro da nossa cabeça. O estoicismo nos alerta fortemente sobre isso. Marco Aurélio dizia que tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Tudo o que vemos é uma perspectiva, não a verdade absoluta. Em outras palavras, a maior parte do sofrimento emocional causado por reações exageradas nasce de interpretações equivocadas feitas por um ego inflamado. Não são as situações externas que realmente nos incomodam, mas sim a forma como nosso ego as interpreta. Para superar essa tendência destrutiva, precisamos aprender a silenciar o ego, não permitindo que ele comande nossas reações. A primeira chave para isso é desenvolver o hábito de não levar as coisas para o lado pessoal. É perceber que nem tudo é sobre você, nem tudo precisa de uma resposta sua, nem tudo merece que você entre em modo de defesa ou ataque. Quando reagimos impulsivamente por ego, fazemos isso porque tememos perder valor diante dos outros. Queremos mostrar que somos espertos, fortes, dignos de respeito. Mas, paradoxalmente, quanto mais reagimos com intensidade, mais inseguros nos mostramos, mais frágeis ficamos diante das circunstâncias. Alguém verdadeiramente seguro não precisa provar nada, não precisa gritar mais alto, não precisa reagir imediatamente a tudo. Essa pessoa simplesmente sabe quem é, independentemente do que os outros digam ou façam. Uma estratégia prática para enfraquecer o ego é questionar suas motivações antes de reagir a qualquer situação. Pergunte-se internamente: por que estou reagindo assim? Estou tentando defender algo realmente importante ou apenas minha imagem perante os outros? Essa pequena pausa, esse breve questionamento, muitas vezes será suficiente para que você perceba que a reação que estava prestes a ter era completamente desnecessária. Outro exercício poderoso é se colocar mentalmente acima da situação, como se estivesse olhando de cima para baixo, observando a si mesmo e aos outros com certa distância. Essa perspectiva mais ampla ajuda a diminuir o poder do ego, mostrando claramente que a situação não é tão importante quanto parecia à primeira vista. Quanto mais você pratica esse afastamento consciente, mais fácil será ignorar o que não vale a pena. Aprender a silenciar o ego é também aprender a não depender da aprovação alheia. O ego precisa desesperadamente dessa aprovação externa. Ele vive disso, alimenta-se disso, e quanto mais reagimos às provocações e críticas externas, mais fortalecemos essa dependência emocional. Ignorar nesse sentido é um ato revolucionário, é a decisão consciente de não entregar sua paz e seu valor nas mãos de outras pessoas. À medida que você pratica essa indiferença saudável e sábia, seu ego começa a enfraquecer, e isso é profundamente libertador.
A necessidade de aprovação desaparece, o medo do julgamento diminui, e você finalmente sente a tranquilidade de viver sem precisar provar nada a ninguém. No fim das contas, ignorar o ego é perceber que você é mais que uma imagem pública, mais que uma opinião, mais que uma provocação passageira. É perceber que você não precisa se justificar o tempo todo, não precisa convencer os outros da sua verdade, não precisa lutar contra cada crítica ou julgamento. Você simplesmente pode ser você mesmo, tranquilo e centrado, sabendo que sua paz interior vale muito mais do que qualquer batalha vencida. Aprenda a não reagir pelo ego, porque o ego nunca se satisfaz. Ele sempre quer mais, sempre busca mais aprovação, mais reconhecimento, mais atenção. Quanto mais você reage a ele, mais prisioneiro fica. Mas ao silenciar o ego, você recupera sua liberdade emocional, sua capacidade de permanecer firme mesmo diante das provocações mais fortes. A partir de agora, faça desse exercício algo diário. Quando se sentir provocado ou ameaçado emocionalmente, reconheça imediatamente que é o seu ego quem está falando. Respire fundo, dê um passo atrás, observe a situação friamente e então pergunte-se: essa reação vale realmente a pena ou é apenas meu ego tentando se defender? Você perceberá que na maioria das vezes a resposta será clara. Não vale a pena reagir. No fim das contas, lembre-se sempre, quem reage constantemente por ego é escravo das circunstâncias externas. Quem silencia o ego domina a própria vida e escolhe conscientemente o que merece ou não sua atenção e energia. Essa é a verdadeira sabedoria, aprender a não reagir pelo ego, mas pela consciência clara do que realmente importa na vida. Faça isso e você terá dado um dos passos mais importantes na direção de uma vida leve, feliz e profundamente equilibrada. Antes de seguirmos, só uma lembrança importante. Se você quer transformar a sua vida com o estoicismo, o meu manual Estoicismo para uma Vida Moderna pode ser o seu próximo grande passo. Descubra estratégias práticas para aplicar os princípios estoicos no dia a dia e conquistar equilíbrio, clareza e paz interior. Não deixe para depois. Clique agora no link na descrição ou no comentário fixado e comece a sua transformação hoje mesmo. Agora, de volta à lição. 4. Quem te tira do sério, te domina. Você já parou para pensar em como certas pessoas têm o poder de te desestabilizar com uma simples palavra, um olhar ou até mesmo com o silêncio? Já percebeu como às vezes basta uma atitude mínima de alguém para que você perca o controle emocional, mude seu humor ou se afaste da sua paz interior? E isso acontece porque ainda há dentro de você algo que é reativo, frágil, suscetível ao comando dos outros. O estoicismo nos alerta com clareza. Quem te tira do sério, te domina. Quem faz você perder o controle está, na verdade, exercendo um poder sobre você. Mesmo que você não perceba, está sendo controlado cada vez que permite que alguém desperte em você raiva, mágoa, ressentimento ou qualquer outra emoção intensa que o desestabilize. E isso não é liberdade, isso é escravidão emocional. A verdadeira liberdade não está em fazer o que quiser, mas em não ser escravizado por nenhuma emoção externa. E isso só acontece quando você aprende a blindar seu interior. Isso não quer dizer se tornar uma pessoa fria, indiferente ou distante das relações humanas, mas sim desenvolver uma fortaleza interna que não desmorona diante das atitudes dos outros. As pessoas vão continuar sendo como são. Vão continuar dizendo coisas sem pensar, agindo de forma egoísta, tomando decisões que te afetam indiretamente, falando pelas costas, criticando, julgando. E você não pode fazer nada para mudar isso. Mas pode mudar completamente a maneira como essas atitudes te atingem. E isso muda tudo. Marco Aurélio dizia que a melhor vingança é não se tornar igual àqueles que nos ferem. E nesse mesmo pensamento, podemos incluir: a melhor defesa é não permitir que eles controlem nossas emoções. Porque a partir do momento em que alguém te irrita com facilidade, essa pessoa tem um botão emocional dentro de você. E enquanto esse botão existir, qualquer um poderá apertá-lo a qualquer momento. Você só será verdadeiramente forte quando esses botões forem desativados, quando você ouvir uma crítica e não se abalar, quando alguém tentar te provocar e você simplesmente sorrir por dentro, em silêncio. Quando perceber que por mais que tentem tirar você do sério, não conseguem. Porque você aprendeu a proteger o que há de mais sagrado, a sua paz. Reagir é dar poder. É colocar o outro no controle da sua resposta emocional.
É deixar que o comportamento alheio dite a qualidade do seu dia, do seu humor, da sua energia. Já ignorar com sabedoria é tomar de volta esse poder. É afirmar para si mesmo: eu sou o único responsável pelo que sinto, e não vou permitir que atitudes externas controlem meu mundo interno. É claro que isso exige prática. Ninguém se torna inabalável da noite para o dia. Mas quanto mais você treina a arte de observar em vez de reagir, mais forte se torna. A cada provocação ignorada, a cada crítica não absorvida, a cada tentativa de manipulação emocional que você percebe e não responde, você fortalece sua mente e seu espírito. A maioria das pessoas vive no modo automático, reagindo a tudo e todos, sem filtro, sem consciência, sem domínio. Elas explodem, gritam, se ofendem, se justificam, discutem por horas. E ao final do dia estão emocionalmente exaustas, sem energia para o que realmente importa. Não seja mais uma dessas pessoas. Seja diferente. Seja aquele que aprendeu a observar tudo de cima, com uma visão clara, limpa, distante. A paz não vem da ausência de conflitos externos, mas da ausência de reatividade interna. Quando você desenvolve essa habilidade de não se afetar por tudo, você passa a viver com leveza, com clareza, com sabedoria. Você para de ser jogado de um lado para o outro pelas atitudes dos outros e começa, finalmente, a viver a sua própria verdade. Pense em quantas vezes, por impulso, você respondeu a uma provocação e depois se arrependeu. Pense nas vezes em que alguém conseguiu tirar você do sério e sua reação foi justamente o que essa pessoa queria. Você caiu na armadilha, alimentou o jogo, perdeu a serenidade. E tudo isso por não ter dominado sua reação. O estoicismo nos ensina que, diante de qualquer situação, existe um intervalo entre o estímulo e a resposta. E é nesse intervalo que mora sua liberdade. É ali que você pode escolher: reagir automaticamente, como sempre fez, ou responder com consciência, de forma tranquila, controlada, sábia. É nesse pequeno espaço de tempo que se define a diferença entre alguém que é dominado e alguém que se domina. Então, comece a cultivar esse espaço. Quando algo te irritar, não responda na hora. Respire. Dê um passo mental para trás. Observe. Reflita. Avalie se aquela reação vale mesmo a sua paz. Na imensa maioria das vezes, você perceberá que não vale. E aí, em vez de reagir, você poderá simplesmente ignorar. E com isso, vencer. Porque a maior vitória não é fazer o outro calar. Não é dar uma resposta melhor. Não é mostrar superioridade. A maior vitória é manter sua serenidade intacta, mesmo quando tentam roubá-la de você. É não entregar o controle das suas emoções a ninguém. É estar em meio ao caos e ainda assim permanecer inteiro por dentro. A pessoa que tenta te tirar do sério quase sempre está buscando atenção, controle ou validação. Quando você não dá nenhum desses elementos, ela perde o jogo. Quando você não reage, não se justifica, não entra na dança, ela percebe que você é diferente. E com o tempo, desiste de te provocar, porque entende que você não é manipulável. Essa é a força silenciosa da indiferença consciente. Não é passividade, é poder, é domínio, é sabedoria aplicada no cotidiano. E esse poder está disponível para você agora se você decidir treinar, praticar e fortalecer a sua mente para não se deixar mais dominar por ninguém. Lembre-se sempre, quem te tira do sério, te domina. Mas quem não consegue mais afetar suas emoções não tem poder algum sobre você. E essa é a verdadeira liberdade que todos buscamos. 5. A paz que vem do silêncio. Nem toda verdade precisa ser dita. Uma das maiores provas de força interior não está em dizer tudo o que se pensa, mas em saber calar no momento certo. O silêncio não é sinal de fraqueza nem de submissão, muito menos de indiferença vazia. O silêncio é muitas vezes a resposta mais sábia, mais forte e mais eficaz que alguém pode dar. Vivemos em um tempo barulhento. Todo mundo quer falar, opinar, argumentar, corrigir os outros, mostrar que está certo, que sabe mais, que viu algo que os demais não viram. As redes sociais transformaram cada pessoa em uma espécie de juiz da verdade. Mas o que poucos entendem é que falar tudo o que se pensa não é liberdade, é imprudência. E reagir com palavras em cada situação não é inteligência, é impulsividade disfarçada de sinceridade. O estoicismo nos ensina que o sábio é comedido no falar. Ele observa antes de se pronunciar, mede o peso das palavras.
calcula o impacto de cada resposta e só fala quando sua fala for, de fato, necessária. Isso porque o sábio compreende algo que a maioria ainda não entendeu. Nem toda a verdade precisa ser dita e nem todo confronto precisa ser travado. O silêncio nesses casos é proteção, é escudo, é estratégia. É um ato consciente de quem prefere manter a paz a vencer uma discussão sem propósito. É um sinal de maturidade profunda saber que, mesmo tendo razão, você não precisa provar isso a ninguém. Porque, no fim das contas, o tempo se encarrega de revelar o que é verdadeiro. E quem precisa gritar para ser ouvido já perdeu a razão antes mesmo de começar. Quando você aprende a valorizar o silêncio, você passa a se poupar de desgastes emocionais desnecessários. Você escolhe onde colocar sua energia. Você evita brigas inúteis, debates vazios, confrontos que só servem para inflar o ego de quem não está interessado em compreender, mas apenas em vencer. Quantas vezes na sua vida você já se envolveu em discussões que depois percebeu não terem levado a lugar nenhum? Quantas vezes você disse algo apenas por impulso e logo depois se arrependeu? Quantas palavras você gostaria de retirar, de não ter dito, de ter guardado para si? Essas experiências nos ensinam que falar por impulso é tão perigoso quanto reagir por impulso. O silêncio, ao contrário, nunca decepciona. Ele protege você. Ele te dá tempo. Ele permite que você veja a situação de fora com clareza. Ele evita que você alimente provocações ou piore aquilo que já está ruim. Ele transforma o seu interior em um refúgio de tranquilidade, onde as vozes externas já não têm tanto poder. Sêneca, o filósofo estoico, dizia que nunca nos arrependemos de ter ficado em silêncio, mas frequentemente nos arrependemos de ter falado. Essa frase resume com precisão o valor do silêncio. Em momentos de raiva, mágoa ou decepção, o melhor que você pode fazer é calar. Porque sua boca pode falar o que seu coração ainda não entende, e palavras ditas sob pressão raramente carregam sabedoria. Aprender a silenciar é também um exercício de desapego, é abrir mão de querer ter sempre a última palavra, é deixar o outro pensar o que quiser, é aceitar que você não precisa corrigir ninguém, nem convencer todo mundo, nem se explicar o tempo inteiro. O silêncio é muitas vezes a confiança de quem sabe que a verdade não depende de defesa. Ela se sustenta por si só. E mais, o silêncio incomoda. Ele desarma o provocador. Ele interrompe o ciclo da provocação. Quando alguém espera sua reação, sua resposta, sua defesa, e você simplesmente escolhe não responder, essa pessoa perde o controle da situação. Ela percebe que suas palavras não têm efeito sobre você, que sua tentativa de desestabilização falhou. E isso é poderoso. Silenciar não é se omitir, é escolher com sabedoria quando vale a pena falar. Não é ignorar tudo, mas sim saber onde e quando vale sua palavra. É economizar sua energia verbal para aquilo que realmente merece sua atenção e sua voz. É transformar sua fala em algo raro e por isso mesmo mais valioso. Mas atenção, silenciar não significa engolir tudo calado, nem permitir abusos, nem aceitar o que é injusto. A diferença está na intenção e no momento. Existem momentos de confronto necessário, e o estoicismo não defende a passividade cega. A proposta é o equilíbrio, saber quando falar com firmeza e quando o silêncio vale mais do que 1000 argumentos. É a arte de saber que há batalhas que se vencem sem levantar a espada. Praticar o silêncio exige coragem. Coragem de não se explicar quando todos esperam uma resposta. Coragem de manter a serenidade enquanto o mundo à sua volta está em caos. Coragem de confiar que o tempo, e não a sua reação, trará as respostas certas. Você verá que, ao silenciar, você ouve melhor. Você passa a escutar seu próprio interior com mais nitidez. Você percebe pensamentos que antes eram abafados pela necessidade de responder, de se justificar, de retrucar. O silêncio abre espaço dentro de você. E nesse espaço mora a paz. No dia em que você aprender a calar com consciência, perceberá que está mais livre. Livre da necessidade de agradar. Livre do peso de se explicar. Livre da obrigação de ter razão. E essa liberdade será sentida por dentro, como uma leveza silenciosa que ninguém poderá tirar de você. Então, a partir de hoje, observe com mais atenção o seu impulso de falar. Pergunte-se, isso precisa mesmo ser dito? Isso vai trazer paz ou confusão? Estou falando por sabedoria ou por ego?
Essas perguntas vão te guiar na direção do equilíbrio. E aos poucos, você perceberá que o silêncio é, muitas vezes, a resposta mais nobre. E quando entender isso profundamente, você verá que ignorar com sabedoria não é ausência de reação, é a presença plena da razão. 6. A arte de deixar passar. Quando ignorar é crescer. Deixar passar. Duas palavras simples, mas que carregam uma força silenciosa, quase invisível e profundamente transformadora. Talvez uma das maiores habilidades que um ser humano pode desenvolver ao longo da vida. Deixar passar não é descaso, não é fraqueza, não é apatia, muito menos covardia. É inteligência emocional em sua forma mais elevada, é discernimento, é autocontrole, é um tipo de maturidade que não se aprende nos livros, mas nas dores que o tempo ensina e nas quedas que a vida impõe. Quando você aprende a deixar passar, você não está sendo passivo, está sendo seletivo. Está escolhendo o que merece sua energia e o que não merece nem o seu silêncio. Está afirmando para si mesmo que não vale a pena lutar todas as batalhas, que há guerras que não precisam de soldados, apenas de distância. O estoicismo nos ensina a arte de filtrar. Epicteto dizia que das coisas que nos acontecem, muitas são neutras, e cabe a nós dar a elas um peso emocional ou não. Quando você reage a tudo, você está dizendo que tudo é importante. Mas quando você escolhe o que merece sua atenção e o que pode simplesmente passar, você assume o comando da sua vida emocional. Deixar passar é, muitas vezes, um ato de coragem. Porque o ego quer reagir, quer responder, quer provar, quer corrigir, quer explicar. Mas quando você cala, não por medo, mas por sabedoria, você está vencendo um inimigo interno muito maior do que qualquer provocador externo. Está vencendo a si mesmo. Há situações em que a melhor resposta é o desinteresse. Há comentários que não merecem sequer um olhar. Há críticas que devem ser devolvidas com silêncio. Há provocações que se desfazem sozinhas quando não encontram reação. É nesse ponto que deixar passar se transforma em poder. Você já notou como certas situações só ganham força porque alguém reagiu? Um mal-entendido que vira discussão, uma palavra atravessada que vira briga, uma crítica boba que se transforma em ofensa pessoal, tudo porque ninguém soube deixar passar, porque todo mundo quis se impor, responder, defender, e no final todos saíram perdendo. Quantas vezes você já se arrependeu de ter dado importância demais a algo pequeno? Quantas noites mal dormidas por causa de conversas mal interpretadas, de discussões sem sentido, de mágoas que poderiam ter sido evitadas com uma única escolha: deixar para lá? Esse é o ponto central dessa lição. A arte de deixar passar exige prática, consciência e força interior. Você não aprende isso da noite para o dia. No começo, o impulso é forte. Você vai sentir vontade de responder, vai pensar em 1000 argumentos, vai imaginar o que poderia ter dito, vai ensaiar reações na sua cabeça. Mas com o tempo você perceberá que é justamente ao não responder que você se fortalece, porque ao não reagir, você se liberta. Ao deixar passar, você não está ignorando os fatos, está se protegendo do que não vale a pena. Está escolhendo a sua paz em vez do seu orgulho. Está preferindo a leveza em vez da razão. E isso, por mais contra-intuitivo que pareça, é uma das decisões mais sábias que se pode tomar. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: "Você sempre tem a opção de não ter uma opinião." Essa frase é poderosa. Nem tudo precisa da sua análise, nem tudo exige uma resposta, nem tudo deve ocupar espaço no seu pensamento. Você pode simplesmente olhar, respirar e seguir, sem carregar, sem guardar, sem levar para o coração. Deixar passar também é um antídoto contra o ressentimento. Porque quando você reage, você guarda. Guarda mágoa, raiva, rancor. Mas quando você deixa passar, você solta. Solta o que não te serve, o que não te constrói, o que não faz parte do seu caminho. E cada vez que você solta, você sobe um degrau na escada do seu próprio amadurecimento. E sabe o que é mais curioso? Muitas das situações que mais nos irritam, que mais nos desequilibram, são exatamente aquelas que não mudam absolutamente nada em nossas vidas. Pequenas críticas, julgamentos passageiros, opiniões irrelevantes, coisas que só têm o peso que nós damos, coisas que só nos ferem quando permitimos que entrem. Então pergunte-se com frequência: isso realmente importa? Isso vai importar amanhã? Isso vai importar daqui a uma semana, um mês, um ano? Se a resposta for não, deixe passar.
Não leve para casa, não leve para o coração, não leve para a alma. Livre-se antes que vire peso. Você não precisa dar conta de tudo, nem responder a tudo, nem provar nada a ninguém. Você não precisa entrar em todas as conversas, nem se justificar o tempo todo, nem se explicar para quem já decidiu não te compreender. Deixar passar é também um gesto de amor próprio. É dizer para si mesmo, eu me respeito o suficiente para não me envolver nisso. Algumas pessoas vão chamar isso de frieza, outras de arrogância, mas só você sabe o quanto sua paz é valiosa. Só você conhece o preço que já pagou por reações impulsivas, por palavras ditas no calor do momento, por batalhas que nunca deveriam ter sido travadas. E quando você começa a viver com essa consciência, você passa a respirar melhor, a dormir melhor, a se relacionar melhor, a viver melhor. Porque tudo que te afasta da reatividade te aproxima da liberdade. A arte de deixar passar não te torna fraco, te torna leve. Não te torna indiferente, te torna seletivo. Não te torna passivo, te torna sábio. É um tipo de poder silencioso que só quem conhece a dor da reatividade é capaz de compreender. A vida é muito curta para se viver reagindo a tudo. É curta demais para se ofender com qualquer coisa. É preciosa demais para ser desperdiçada em guerras inúteis. Aprenda a escolher suas batalhas. Aprenda a dizer, isso não me serve, e seguir em frente. Deixar passar é, antes de tudo, um ato de grandeza. É a decisão firme de não se igualar ao que te fere. É o compromisso diário com a sua paz. E essa é uma das maiores vitórias que alguém pode alcançar. Então, da próxima vez que algo te irritar, te provocar, te tentar arrancar uma reação, respire fundo e lembre-se, você tem o poder de simplesmente deixar passar. E quando você faz isso, você cresce, você vence, você se liberta. 7. O valor de não se explicar. Sua paz não precisa de justificativa. Existe uma pressão silenciosa que ronda a vida de quem busca paz, como se fosse preciso justificar cada passo, cada escolha, cada silêncio, como se preservar a própria tranquilidade precisasse de aprovação alheia. Essa pressão não é natural. Ela é construída, alimentada pelo olhar dos outros por expectativas externas, por uma cultura que valoriza a exposição acima do equilíbrio e a explicação acima da consciência. Mas há um ponto de virada, um momento de despertar, em que você entende que não deve nada a ninguém além da sua própria sanidade, e que o ato de se explicar demais rouba exatamente aquilo que você está tentando proteger, a sua paz. Você não precisa justificar sua ausência, não precisa dar motivos para o seu silêncio, nem explicar por que escolheu se afastar de lugares e pessoas que já não fazem sentido. A verdade é que sua vida não é um tribunal, e você não está em julgamento, mesmo que os outros insistam em te colocar nesse papel. A liberdade começa quando você entende isso, quando percebe que viver tentando agradar, convencer ou provar é uma prisão disfarçada de responsabilidade, e que o simples ato de não reagir, de não se explicar, de apenas seguir em frente, é uma forma de crescimento silencioso e profundo. Muitos confundem explicação com maturidade, mas o estoicismo nos mostra que maturidade, muitas vezes, é justamente o oposto disso. É saber que há momentos em que o silêncio vale mais do que 1000 palavras, que a coerência interna pesa mais do que a aprovação externa, e que a tranquilidade de estar bem consigo mesmo é infinitamente mais valiosa do que a tentativa de ser compreendido por todos. Marco Aurélio escreveu: não perca mais tempo discutindo sobre como um homem bom deve ser. Seja um. Isso vale para todas as áreas da vida. Sua integridade não precisa ser explicada. Seu descanso não precisa ser autorizado. Seu limite não precisa de justificativa. Quem entende, respeita. Quem respeita, caminha junto. Quem não entende, que siga outro caminho. Explicar demais é uma forma sutil de se violentar. É se dobrar a uma cobrança que muitas vezes nem é justa nem verdadeira. A explicação constante nasce da insegurança, é o ego tentando manter uma imagem, é o medo de parecer ruim, insensível ou egoísta. Mas, ironicamente, quanto mais você tenta se justificar, mais parece estar errado, mais espaço dá para que interpretem suas ações de forma distorcida, mais se desgasta tentando controlar o que nunca foi seu. A opinião dos outros. O silêncio, por outro lado, é um escudo poderoso. Ele não é omissão, é autocuidado. Ele não é desprezo, é proteção. Ele não é frieza, é sabedoria.
Silenciar é entender que nem tudo precisa ser dito, que nem tudo deve ser esclarecido, que algumas coisas são apenas suas e, por serem suas, não devem ser expostas, explicadas ou debatidas. O que nasce do coração, o que é decisão profunda, não cabe em palavras rasas. Quem você é se revela nos seus gestos, não nas suas explicações. E quem te conhece de verdade não precisa de justificativas, porque já entendeu seu ritmo, seu silêncio, seus limites. E quem exige que você se explique o tempo todo, talvez não esteja interessado em te entender, mas apenas em te controlar, em manter você dentro de uma caixa que sirva às expectativas dele, não às suas necessidades reais. Cada vez que você se cala com consciência, você se fortalece por dentro. Você deixa de tentar vencer debates inúteis, deixa de tentar convencer quem já criou um julgamento e passa a focar naquilo que realmente importa. Sua paz, sua energia, sua clareza interior. O tempo que se perde tentando explicar poderia estar sendo usado para construir, para descansar, para viver em paz. O silêncio não precisa ser entendido, ele precisa ser vivido. E você vai perceber, com o tempo, que ele cura mais do que 1000 conversas, que ele protege mais do que 1000 argumentos e que ele fortalece mais do que qualquer justificativa. O silêncio certo, no momento certo, é a resposta mais poderosa que existe. Deixe que pensem o que quiserem. Deixe que criem histórias, que comentem, que julguem. Quem fala de você sem te ouvir não merece sua resposta. Quem questiona sua verdade sem te olhar nos olhos não merece explicação. E quem te exige explicações que você não quer dar não merece permanecer no espaço sagrado da sua tranquilidade. Não se trata de orgulho, nem de orgulho ferido, mas de amor próprio. Não se trata de arrogância, mas de discernimento. Quando você escolhe não se explicar, está dizendo para si mesmo que sua vida é sua, que suas escolhas têm raiz, têm história, têm motivo, mesmo que os outros não compreendam. Você está dizendo: eu me escuto antes de ouvir o mundo, eu me respeito antes de agradar. É claro que haverá momentos em que explicar é necessário, por respeito, por cuidado, por verdade, mas isso deve vir de você, da sua escolha, do seu desejo sincero de se abrir, não de uma obrigação imposta. A explicação, quando nasce do coração, é um presente. Mas quando nasce da cobrança, é um fardo. A partir de agora, sempre que se sentir pressionado a se justificar, respire fundo e pergunte a si mesmo: essa explicação é mesmo necessária ou estou apenas tentando manter uma imagem que os outros criaram de mim? Se a resposta for que não é necessária, fique em paz. O silêncio, nesse caso, será sua forma mais pura de sabedoria, porque no fim das contas, a paz que você busca não virá de ser compreendido por todos, mas de ser fiel a si mesmo. E a fidelidade a si exige coragem, exige presença, exige força para não reagir, para não explicar, para não ceder. Sua vida não é um argumento, é um caminho. E quem quiser caminhar ao seu lado, que compreenda seus passos, mesmo quando você não diz nada. 8. A força de permanecer calado, quando o silêncio é sua vitória. Em um mundo que grita, quem aprende a se calar se destaca. Em uma sociedade em que todos querem ser ouvidos, onde todos têm algo a dizer, onde cada palavra precisa ser rápida, urgente, barulhenta, aquele que escolhe o silêncio se torna um enigma, um ponto de paz em meio ao caos, uma resistência silenciosa que confunde os impacientes e fortalece os que já compreenderam o valor da calma. Silenciar não é apenas deixar de falar, é aprender a dominar os impulsos que nos empurram a reagir, a responder, a explicar, a se defender, a gritar de volta. Silenciar, de fato, é permanecer inteiro quando tudo ao redor tenta nos partir em pedaços. É resistir ao impulso imediato em nome de algo maior, a preservação da própria paz. O estoicismo nos ensina que o verdadeiro poder está em controlar a si mesmo. Controlar o que se diz, quando se diz, e se vale mesmo a pena dizer. Reagir é fácil, natural, quase instintivo, mas o silêncio, esse é treinado. É construído na dor, na experiência, na renúncia. É o escudo invisível dos fortes. Quantas vezes você já desejou ter ficado calado? Quantas situações você piorou tentando resolver com palavras ditas na pressa, na raiva, no orgulho ferido? E quantas vezes, quando você apenas respirou fundo e permaneceu em silêncio, viu a poeira baixar, o conflito se desfazer e a paz se manter intacta?
A diferença entre o arrependimento e a sabedoria, quase sempre, está em alguns segundos de silêncio. Quando você escolhe não reagir, não está fugindo, está se preservando. Não está ignorando, está escolhendo a si mesmo. Porque nem toda provocação merece resposta, nem toda crítica precisa de defesa, nem toda mentira exige correção. Há momentos em que falar seria o mesmo que se nivelar com o que te diminui. E calar é o gesto mais alto que alguém pode oferecer a si mesmo. O silêncio, nesses momentos, é a sua vitória. É você mostrando, sem dizer uma palavra, que já não pertence ao jogo, que não está disponível para disputas vazias, que sua energia não está à venda. É o momento em que você deixa claro que ninguém tem o poder de te tirar da sua serenidade, porque ela está enraizada em algo mais profundo do que a circunstância presente. Permanecer calado não significa ser submisso, significa ser soberano. É o contrário da passividade. É uma decisão ativa de manter o controle, de não deixar que a situação te domine, de não entregar o seu estado emocional a quem não sabe lidar nem com o próprio. Essa escolha exige força, porque o ego quer reagir, quer falar mais alto, quer vencer. Mas o sábio entende que vencer não é calar o outro, é não permitir que o outro te desequilibre. É manter-se firme mesmo sendo atacado. É saber que não há nada mais poderoso do que alguém que não pode ser desestabilizado. Sêneca dizia que a raiva, assim como a dor, é passageira. Mas a palavra dita no calor da raiva pode causar cicatrizes permanentes. Por isso, o silêncio, nesses momentos, é como um remédio amargo que previne um mal maior. Ele cura aquilo que a fala precipitada destrói. Silenciar é também uma forma de compaixão. É não devolver na mesma moeda. É não reproduzir o ciclo da agressão. É não perpetuar o conflito. E isso não é fraqueza, é maturidade. Porque quando você se recusa a entrar no jogo da ofensa, você mostra que está em outro nível de consciência. E esse nível não precisa ser provado, apenas vivido. Existe uma paz que só é alcançada por quem aprendeu a não reagir. É uma paz que nasce do controle, do domínio, da renúncia aos pequenos confrontos diários. É uma paz que não se negocia, que não se compra, que não depende da compreensão dos outros. É a paz de quem aprendeu a escolher o silêncio como caminho de sabedoria. E quando você passa a viver assim, algo dentro de você muda. Você começa a se importar menos com o que dizem, menos com o que pensam, menos com a necessidade de mostrar algo para o mundo. Você percebe que o verdadeiro poder não está em convencer os outros, mas em não precisar mais disso. A força de permanecer calado está na confiança que você desenvolve em si mesmo. Na certeza de que sua verdade não precisa ser gritada para ser real. Na consciência de que você não deve explicações para quem não quer entender. E que sua vida pode seguir tranquila, mesmo que o mundo ao redor continue barulhento. Claro, haverá momentos em que falar é necessário, mas o verdadeiro sábio escolhe bem seus momentos. Ele fala quando pode construir, quando pode transformar, quando pode tocar o outro de forma útil. E nos demais momentos ele cala, não por fraqueza, mas por amor próprio, por inteligência emocional, por domínio de si. O silêncio bem utilizado é uma resposta poderosa. Ele mostra que você não está mais disponível para brigas inúteis, que não vai mais gastar sua energia com quem só quer te testar, e que sua prioridade agora é sua saúde mental, sua paz, seu equilíbrio. Permanecer calado é, muitas vezes, o maior ato de coragem que você pode realizar. É o grito mudo de quem se recusa a ser dominado, de quem não se dobra ao jogo dos outros, de quem entendeu que a reação mais forte é muitas vezes a que não se vê, mas se sente. Então, a partir de hoje, pratique isso. Respire antes de responder. Avalie antes de falar. E se perceber que a resposta não vai gerar paz, silencie. Não por medo, mas por força. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Você não precisa vencer todos os debates, nem corrigir todas as injustiças, nem confrontar todos os que te incomodam. Você só precisa manter sua paz. E para isso, muitas vezes, basta permanecer calado. 9. O poder de não levar para o lado pessoal. Nem tudo é sobre você. Um dos maiores erros que cometemos no dia a dia é acreditar que tudo o que os outros dizem ou fazem é sobre nós. Levamos para o lado pessoal uma palavra atravessada, um silêncio repentino, uma crítica vaga, um gesto de indiferença.
Acreditamos quase automaticamente que somos o centro da intenção alheia, como se tudo girasse em torno da nossa presença, da nossa escolha, da nossa conduta. Mas a verdade é que, na imensa maioria das vezes, não tem nada a ver com a gente. As pessoas agem motivadas por seus próprios conflitos, suas dores internas, suas inseguranças e limitações. O que parece uma ofensa direcionada pode ser apenas um reflexo de algo mal resolvido dentro do outro. O que parece desprezo pode ser cansaço. O que parece julgamento pode ser apenas uma projeção. E quando você começa a entender isso, você para de se machucar tanto. Epicteto dizia que não são as coisas que nos afetam, mas sim o juízo que fazemos sobre elas. Quando você muda o juízo, muda tudo. Você começa a enxergar o comportamento dos outros como algo que fala mais sobre eles do que sobre você. E isso te dá liberdade. A liberdade de não reagir. A liberdade de não se ofender. A liberdade de não carregar pesos que não são seus. Essa é uma das conquistas mais libertadoras do pensamento estoico. Separar o que vem do outro daquilo que pertence a você. Porque quando você leva tudo para o lado pessoal, você se torna frágil. Fica vulnerável ao humor dos outros, aos seus gestos, às suas palavras. Você entrega o seu bem-estar nas mãos de pessoas que muitas vezes nem percebem o impacto que causaram, ou pior, não se importam com isso. Levar para o lado pessoal é como abrir a porta da sua mente e permitir que qualquer um entre, bagunce tudo e vá embora. Mas quando você entende que nem tudo é sobre você, você começa a trancar essa porta, não por frieza, mas por sabedoria. Você começa a proteger seu espaço interno, a preservar sua paz, a observar com distância. Alguém te ignorou? Pode ser que esteja lidando com um problema próprio. Alguém foi ríspido? Talvez esteja carregando um peso que você não conhece. Alguém te criticou? Pode estar projetando a própria frustração. Você pode até estar envolvido, mas raramente é o alvo real. A maioria das pessoas está mais preocupada consigo mesma do que com você. Elas estão presas em seus próprios pensamentos, ocupadas com suas inseguranças, dominadas por suas emoções. Elas reagem ao mundo com base naquilo que carregam, não naquilo que você é. E é por isso que o sábio não se abala com facilidade. Ele observa, pondera, entende, mas não absorve tudo. Ele filtra, ele escolhe o que entra e o que fica de fora. Ele não carrega nas costas o peso da intenção alheia. Esse filtro emocional é essencial para viver em paz. Sem ele, você se afoga nas ondas do que os outros pensam, falam e fazem. Com ele, você navega com leveza, porque entende que o mundo externo não pode mais invadir o seu mundo interno. É claro que há críticas que merecem ser ouvidas, palavras que merecem ser refletidas, gestos que exigem posicionamento. Mas é você quem deve escolher isso com calma, com consciência, com sabedoria. Não pode ser uma reação automática, uma sensibilidade exagerada que interpreta tudo como ataque. Quanto mais você cresce, mais percebe que nem tudo precisa de resposta. Nem tudo exige explicação. Nem tudo é ofensa. E quando você tira o foco de si mesmo, quando deixa de se sentir o centro de tudo, você se liberta do ego. E com isso, ganha leveza. Levar as coisas para o lado pessoal é, muitas vezes, uma armadilha do orgulho. É o ego dizendo que você foi ferido, ofendido, atingido. Mas o ego exagera, aumenta tudo, distorce as intenções, cria histórias, inventa ameaças. Quando você aprende a observar o ego com clareza, você começa a se perguntar: será que essa pessoa realmente quis me atacar? Será que o que ela disse ou fez realmente é sobre mim? E na maioria das vezes, a resposta será não. É libertador perceber isso. Você começa a se relacionar melhor, a perdoar mais rápido, a se irritar com menos frequência. Você para de absorver o que não te pertence e passa a cuidar melhor de si. Essa mudança começa com uma escolha: interpretar com calma, dar tempo, observar antes de reagir, dar ao outro o benefício da dúvida. E principalmente não se colocar no centro de tudo. O mundo não gira ao seu redor. As pessoas têm seus próprios motivos, suas batalhas internas, suas limitações emocionais. Você é apenas uma peça no cenário delas, assim como elas são apenas uma parte do seu. Então, da próxima vez que alguém agir de forma estranha, hostil ou fria, em vez de assumir que foi contra você, considere outras possibilidades.
Considere que talvez aquela pessoa esteja passando por um momento difícil. Considere que talvez não tenha sido sobre você. Considere que, às vezes, o melhor que você pode fazer é não reagir. E nesse não reagir, você cresce. Porque não carregar ofensas imaginárias é maturidade. Não se ofender com tudo é sabedoria. Não personalizar cada gesto alheio é liberdade emocional. O que te atinge só entra porque você deixou a porta aberta. Mas quando você aprende a manter essa porta fechada, a filtrar com consciência, a interpretar com generosidade, você percebe que há muito menos coisas realmente ofensivas do que você imaginava. E isso te devolve uma coisa rara: leveza. Uma leveza que só tem quem não vive interpretando tudo como pessoal. Uma leveza que só existe onde há entendimento de que o comportamento dos outros é responsabilidade deles, não sua. Levar tudo para o lado pessoal é viver em guerra constante. Mas entender que nem tudo é sobre você é viver em paz. E a paz, essa sim, é sua responsabilidade. 10. A escolha de ignorar. Foco no que realmente importa. Há um poder silencioso que poucas pessoas entendem, mas que transforma profundamente a forma como você vive. O poder de ignorar. Ignorar com sabedoria, com consciência, com leveza. Ignorar não como quem foge, mas como quem foca. Ignorar não como quem despreza, mas como quem prioriza. Ignorar como quem entende que a vida é curta demais para ser desperdiçada com aquilo que não acrescenta, não edifica, não constrói. O que você ignora define o que você protege. Quando você escolhe ignorar o que te fere, você protege sua paz. Quando escolhe ignorar o que é irrelevante, protege sua energia. Quando decide ignorar o que é barulho, protege o seu foco. O estoicismo nos ensina isso com uma clareza quase desconcertante. Aquilo que está fora do seu controle deve ser deixado de lado, não por fraqueza, mas por sabedoria. Não porque não importa, mas porque, mesmo importando, não pode ser mudado. E lutar contra o que não pode ser mudado é desperdiçar forças que poderiam estar sendo usadas para transformar o que está ao seu alcance. Quando você se sente cansado, sobrecarregado, sem direção, muitas vezes é porque está tentando resolver tudo, absorver tudo, carregar tudo. Mas a vida não foi feita para ser carregada por inteiro. Ela foi feita para ser escolhida. Escolher onde colocar sua atenção, onde investir seu tempo, onde gastar suas palavras, onde depositar sua energia. Você não precisa reagir a tudo. Não precisa responder a todo comentário. Não precisa se envolver em toda discussão. Não precisa se justificar para cada crítica. Você pode simplesmente escolher ignorar. E nessa escolha está uma das maiores formas de autocuidado que você pode praticar. Mas para isso, é preciso coragem. Coragem para não agradar a todos. Coragem para decepcionar quem esperava uma resposta sua. Coragem para parecer indiferente quando, na verdade, você só está se protegendo. Coragem para colocar a sua paz acima da sua imagem. É fácil querer parecer disponível o tempo todo, acessível, atencioso, gentil, justo, mas há um custo oculto nisso. Você começa a viver para os outros, começa a se moldar pelas reações alheias, começa a se perder de si para tentar caber no mundo que esperam que você habite. Ignorar, nesse contexto, é se reconectar com o essencial. É dizer não com firmeza, mas sem dureza. É afastar-se com respeito, mas sem culpa. É preservar-se com amor, mesmo que isso cause estranheza em quem ainda não aprendeu a fazer o mesmo. A mente precisa de espaço. A alma precisa de silêncio. O coração precisa de direção. E nada disso é possível quando você está o tempo todo reagindo, respondendo, se envolvendo com o que não faz sentido. A sabedoria está em filtrar. Marco Aurélio dizia que você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. E é exatamente isso. Ignorar é aplicar esse princípio no cotidiano. É olhar para o caos e escolher não se afundar nele. É enxergar a provocação e escolher não morder a isca. É ouvir a crítica e decidir não absorver. É perceber a injustiça e optar por agir com equilíbrio, e não com reatividade. Você não precisa se explicar o tempo todo porque sua paz não está em ser compreendido, mas em se compreender. Você não precisa vencer cada discussão, porque sua vitória está em manter a calma. Você não precisa ter a última palavra porque sua força está em saber quando o silêncio fala mais alto. E isso só é possível quando você escolhe. Escolhe o que entra
e o que fica do lado de fora. Escolhe o que merece seu olhar e o que merece seu desprezo sereno. Escolhe o que vai te acompanhar e o que será deixado no caminho. A escolha de ignorar é uma escolha de foco. E foco não é só saber onde olhar, é saber o que deixar de olhar. É dizer isso aqui, eu não vou mais alimentar. Essa história eu não vou mais reviver. Essa dor eu não vou mais carregar. Essa pessoa eu não vou mais permitir que me desequilibre. Porque há um limite que só você pode impor, e quem não aprende a dizer basta, acaba sendo esmagado pelo excesso. Excesso de demandas, de cobranças, de expectativas, de ruídos externos que abafam a sua própria voz. Ignorar, portanto, é um ato de foco. É escolher o que realmente importa. É selecionar, com sabedoria, os pensamentos que você vai alimentar, os diálogos que você vai sustentar, os sentimentos que você vai cultivar. É fazer da sua mente um lugar limpo, organizado, silencioso o suficiente para que você ouça a si mesmo com clareza. E a beleza disso tudo é que quanto mais você pratica essa escolha, mais forte você se torna. Mais blindado, mais leve, mais consciente. Você para de se afogar em tudo o que acontece ao seu redor e começa a nadar na direção do que realmente faz sentido. Ignorar é crescer. É amadurecer. É deixar de reagir como quem ainda precisa provar algo para o mundo e passar a viver como quem só precisa ser fiel a si mesmo. Então, da próxima vez que algo tentar te tirar do eixo, respire. Olhe com calma. Pergunte-se, isso realmente importa? Isso vai fazer diferença na minha vida daqui a um mês, um ano? Isso merece meu desgaste, minha energia, meu tempo? E se a resposta for não, ignore. Ignore como quem se poupa. Ignore como quem se conhece. Ignore como quem entendeu que a verdadeira força não está em vencer todas as batalhas, mas em saber exatamente quais não vale a pena lutar. Porque no fim, tudo é escolha. E escolher ignorar, quando feito com consciência, é uma das maiores provas de maturidade que alguém pode alcançar. Se você chegou até aqui, é porque entendeu que ignorar com sabedoria não é fraqueza, é força. É escolher a si mesmo, em vez de reagir a tudo que tenta te tirar da paz. Se essa mensagem fez sentido para você, curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a espalhar essa reflexão para mais pessoas. E comenta aqui embaixo duas coisas. Escreva até o fim, para eu saber que você ficou até aqui. E me conta de onde você está nos assistindo. Nos vemos no próximo vídeo.